Sim, sem Não é dúvida. verdade? Ou não, e Você é como? engenheiro de obra, então eu gostaria que você, como engenheiro de obra, eu já não sou, virei empresário há 20 anos. Aliás, né? Tá pulando, tá jogando o programa pra você. Se Tá vira passando a aí, bola. se vira aí, Diego. Eu tenho que aprender com os engenheiros de obra, porque mudou tudo. E a gente tem que ser humilde em aprender com eles. Então, você sente essa dificuldade ou nós estamos falando assim uma coisa que está muito longe? Modificativo de hoje em dia é diferente do passado ou não? O que você sente? O que te atrapalha na obra a não ser o tempo? O tempo, o cronograma, né? Tem outra variável que Tem você outra... enxerga? Sim. Se torna mais fácil hoje, né? Com relação. Não tenho dúvidas. Com relação à trabalhabilidade que você vai fazer, com relação a projeto de alguém chegar, executar, muda e faz essa alteração. Do e-mail do italiano, chega na hora ali, né? Chega na hora. É. Só que imagine você em plena obra tá executando o negócio e de repente o arquiteto vai e modifica alguma coisa, sendo que você já está concretando. Depois que você concretou, acabou. Se você não concretou nada, tá passivo de qualquer tipo de alteração. Mas às vezes o escritório não está nem com a informação que você está concretando aquele dia. Exato. Porque você não avisou o escritório que você vai concretar aquele dia. Exato. Não, mas eu acho que eu, no meu ponto de vista, a obra é um cronograma pra frente, não é voltar pra trás e voltar. Exato, mas quando você chegar e bate um martelo, essa é a planta executiva, pronto. Não tá mais, Mas tá tendo não uma tá em confusão, road. Fernando. Então, eu acho que em todo projeto, seja aí de arquitetura, mecânica, não existe voltar para trás, existe refazer um projeto. Aí é outra coisa. Na construção civil, a gente tem esse mal entendimento, porque assim, no meu ponto de vista, todo projeto ele precisa ter um começo, meio e fim. Na construção civil, ele deixou de ter esse começo, meio e fim. Esse fim que não chega. Então o que acontece? No meio, às vezes vira o começo de novo. Sim, mas aí você tem que levar em conta que o cliente às vezes muda. E você atende a quem? Cliente. Mas você vira um refém do cliente. Fica, Paulo, não tem e aí como. O mesmo cliente que você virou refém é o cara que não vai entender. Não vai tolerar esse. Não vai tolerar. Exatamente. É isso que ele. Como é que você faz essa equação? É isso que Como você faz essa equação? Exato. Você tem que chegar não só a parte com relação ao período que vai aumentar, mas também na grana que também isso vai impactar. Eu acho que o cliente ele tem o direito de mexer e mudar, porque muitas vezes é dele, é a vida dele. Mas aí eu acho que a gente tem uma cultura ruim na parte de projeto, foi eu falando como arquiteto. O arquiteto ele deixou de explicar do porquê que chegou naquele resultado. Ele quer a velocidade, entregar e ganhar o dinheiro. Eu acho que o arquiteto, né, e todas as pessoas que fazem projeto deveriam basicamente explicar o motivo daquele resultado. Porque aquele resultado muitas vezes é o cliente explicando a vida dele, a rotina dele, como que funciona, para ele transformar em um desenho, em um projeto. E tudo tem um porquê. Por que você colocou, sei lá, uma porta ali? Tem um porquê. Quando aquilo ali não tem um valor para a pessoa, vai ser fácil ela modificar. Sim. Então o que a gente tem que mostrar? Mostrar valor em todos os detalhes. Sim, mas existem algumas partes técnicas que vai impactar completamente. Imagine se você faz um tratamento numa parede de contenção, com todo tratamento de impermeabilização. Aí de repente um cara quer que faça ali abre uma porta. Exatamente. E aí? Sim, mas eu digo, aí que tá. Hoje a gente tem tecnologias pra gente fazer o projeto de fato. O projeto, o que é o projeto? É a obra antes de fato ela acontecer. Sim, mas às vezes não acontece. Às vezes tá correndo junto. E aí então, que pega a gente. É isso que eu quero dizer. Obra. A gente tem que perder, vamos dizer assim, gastar mais tempo em projeto pra ganhar em obra. Né? E as pessoas não entendem esse volume. Então você perde mais tempo ali no começo, você planeja melhor, você faz vários. Isso daqui não queria meio assim, então vou mudar agora. Que dá pra mudar? Porque pra mudar depois existe um custo, existe tempo. E depois ela vai chegar em cima de você e falar: essa minha obra tá 6 meses atrasado. Exato. E não tem uma explicação. Lógico que tem uma explicação. Essa consciência mas que a pessoa não aceita essa explicação. Ela não aceita de jeito nenhum. Ela vira um monstro, um anjo. Porque pense, você lá no software ou no projeto, seja desenho à mão ou desenho no projeto, pra mudar uma porta, é um tempo, mas é muito pouco. É muito Agora fácil. imagine você quebrar uma parede, que nem você mostrou, com várias dificuldades. Por exemplo, eu tô com um cliente que esses dias pediu pra mim, a porta tinha 2,30, já com tudo feito, com contra vergas e tudo mais, ele pediu pra rasgar mais. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Então, você vai perder aí uns 10 dias. Aí,
Não tem como. Não, e fora caçamba, fora o rompedor, várias Como é que coisas. você vai explicar pra ele 10 dias se ele acha que você vai fazer isso pro outro dia tá pronto? Como é que você vai explicar? Mas ele tem essa consciência, ele tem essa aceitação que isso vai gerar um custo a mais, Sim. tanto no financeiro como também? Se Então. ele tiver, beleza. Não, foi passado, né? E tranquilo. Mas é aí que tá. Eu acho que a gente, de fato, tem que perder mais tempo em projeto pra não ter um retrabalho Sim, em obra. exato. Porque assim, o cliente pode mudar? Pode. Mas coisas assim, tem coisas que são cruciais dentro de uma boa obra. Não tem como simplesmente sair mudando a critério dele, Só né? isso não basta. No meu modo de pensar, só isso não basta. Você tá falando certo. E nós estamos conversando aqui de uma forma. E isso eu venho discutindo em obra. Vivência mesmo. Vivenciando em obra. E não é tão fácil assim quanto a gente imagina. Não é só a tal da porta. É tudo ao mesmo tempo. Naquela casa, naquele Tem um jeito, prédio. sabia? Tem. Tem um jeito. Claro que tem. Não sei se vocês conhecem o jeito, mas eu conheço. Você vai ter um respeito num projeto executivo, desde que seja aquela parte já... Como esses predinhos, que não vai mudar mais nada. É aquilo. Então, você bateu, esse é o projeto executivo, você vai por 10 anos, vai fazendo e é sempre a mesma coisa. Mas o predinho também muda. Não, o problema do Minha Casa Minha Vida não tem esse tipo de problema. Não, mas tem. eles mudam. Não, é isso que eu tô falando. Depois eles mudam. Eles mudam depois, mas você não tá mais lá, você já entregou, você já saiu. Você já o seu problema não é mais Exato, seu. Você entendeu? Não tem. Não tem. O baixo padrão não tem esse problema. Sabe qual que é o fato? Que o cliente em si, qualquer cliente, ele tem que entender que a obra, mesmo ele pagando, a obra não é dele. Infelizmente é dessa maneira que tem que acontecer. Porque assim, a gente não tá pra fazer o pior pro cliente, a gente tá pra fazer o melhor. Sim, Mas é às sempre vezes, isso. eu já teve casos do cliente pedir pra desfazer, mudar uma coisa, e depois mudar de opinião diversas vezes. Tira a parede, bota a parede, tira a parede. Pô, caramba, Eu acredito. Não, entendeu? mas tipo, você está ali no momento para indicar o melhor caminho, tanto na parte de custo como a parte técnica. Se você fizer isso, vai te impactar ali, você vai sofrer essas consequências. Você vai gastar mais. Então essa é a função do engenheiro que está ali. Sim. É o cara capacitado, é o cara técnico para chegar e reportar isso para o seu cliente na hora. Mas às vezes você é engolido, cara. Você é engolido pela máquina que você não consegue explicar. E tem uma ilusão que às vezes a pessoa faz uma conta muito rápida ali e ela acha que aquela mudança não tem um custo que tem um significado forte no bolso dela. Então, quantas pessoas falam, não, muda, você já tá aí, é só quebrar, é rapidinho. Não é só quebrar. Acha que é má vontade do construtor. É má vontade. Aí, pra você não demonstrar a má vontade... A má vontade, você abre exceção. Aí abre, você vira a regra... Aí pronto. Tem que ser igual... Tem que ser igual... Sabe Irmãos à Obra? Irmãos à Obra? O pessoal fecha, só deixa entrar quando terminou. Então, mas assim, a gente vem buscando... Essa é uma cultura que tá lá. Que deveriam realmente ser implantada. Não só isso, tem outra questão que eu vou falar pra você. Trabalhei um pouco aí com steel frame. Sim. E a mudança no steel, ela não é que ela é difícil de fazer. Dá pra ser feita. Só que o planejamento é totalmente diferente de você deixar um cara quebrando uma parede. Sim. Você fala, quebra a parede. Todo mundo sabe quebrar com uma marreta. Talvez quebre mais devagar, mas sabe? Eu não sei. Agora você trocar uma estrutura que todo perfil tem um sentido estrutural, já é outra coisa. Então você mudar um projeto depois é um pouquinho mais complicado do que a nossa metodologia. Nós temos que pensar do outro lado da mesa, como empresário. Então, eu vou passar um pouco... Hora de xingar o Paulo. Como empresário. Preparar. Hoje eu tô de boa, hoje eu tô tranquilo. Hoje eu tomei um suco aqui, que você botou alguma coisa, eu tô de boa. Vou até tomar uma água. Faz esse suco aí que tá dando certo. É maracujina? Mas assim, olhando o outro lado da mesa, não é tão simples assim, porque você como empresário, eu tô falando de médio e alto padrão. Sim. Quando o proprietário, o seu cliente chega lá na mesa do escritório, que hoje eu não sinto mais tanto a diversidade de um pro outro. Hoje é o pessoal unido, muito unido, perto do que era antes. Que bom. Até não tem nem... Hoje a gente respeita o arquiteto respeita a gente. Antigamente não tinha isso. Isso aí. Era briga, você Nossa, era arquiteto, então você era inimigo. Era uma guerra fria, era uma concorrência, Exatamente, né? A gente tinha raiva de arquiteto. Exato. Porque a gente veio da geração anterior e a gente mudou isso daí. Exato. Mas para não perder o gancho... Você tá sentado na mesa com um casal que quer comprar uma casa de você de 15 milhões, 20 milhões.
E você tá para vender aquela casa, porque é dinheiro comercialmente falando. Só que o cara olha o projeto, ele quer mudar tudo. Você vai falar pro cara, não? Não tem nem como, né? Ele não vai te dar os 15 milhões. É. Se você falar que é 17 milhões, 2 milhões a mais por causa de toda a modificação, é capaz que ele te dê. Então, comercialmente falando, a gente tem que aceitar como empresário. Sim. Só que isso vai refletir aonde? Na obra, em prazo, em tudo que nós conversamos. E adivinhem quem vai impactar quem tá Na frente. na linha de frente. No front. E quem é que tá na linha de frente? O engenheiro de obra. O engenheiro de obra. Só que existe hoje já algumas construtoras, algumas incorporadoras, aí a gente tem que ver o fiel da balança. Sim. Nem para um lado, você começa a obra, não pode modificar só no final, porque isso é muito radical. Sim. Mas do outro lado, você abrir Exceções. até o final, o último dia da obra, você vai entregar a obra Você depois não vai de um entregar ano. depois. E se ele tiver consciência disso que e Não vai ter aceitar. consciência. Não vai Mas isso ter. ele nunca vai ter. Porque ele fez o cheque. É. Então ele não tem mais consciência, porque ele te pagou a casa. Mas você concorda que só na construção civil existe esse processo? Concordo. Concordo. Você já viu um médico vir e falar, não é assim que faz cirurgia, deixa eu fazer diferente? Vai lá na Chevrolet, o carro. Mas construção de carro. imagine você tá operando ali, o cara. Você tá Não, colocando. ele acorda assim e Não. fala, não quero assim, quero Não, diferente. põe o meu coração, põe desse lado aqui o ventríloco, coloca mais abertura aqui. Cara, eu não preciso ir muito longe. aquilo. Na mecânica, você desenhou ali, inclusive, muito da construção civil em parte de tecnologia veio da mecânica. Você desenhou, jogou ali, Acabou. cortou a peça. Exato. Ah, dá pra voltar atrás? Não dá, faz outra. Indústria automotiva, você manda modificar seu carro que você não gostou lá na fábrica, você entra lá e fala, eu tô pagando, já paguei à vista, eu quero que mude esse sistema aí. Mas eu acho que não tem outro exemplo. A construção civil é a exceção da A regra. exceção da regra para tudo isso. Por isso que a gente, nessa época, tava correndo atrás de manual para sair do risco que a gente tinha que ter. Porque o pessoal tava abusando. Você tinha que ter o quê? A garantia de 20 anos. Então, não, peraí. Nós vamos dar o manual da nossa qualidade vai ser isso. Ó, 2 anos para pintura, 2 anos para hidráulica, 2 anos para elétrica, a parte estrutural, 5 anos. Você virou Isso. refém total, né? Se for tudo 20 anos, ferrou. Sim, por isso que a gente era obrigado. Peraí, vamos seguir essa linha. Vamos montar os nossos processos, porque senão a gente tá ferrado. A gente vai estar o quê? Você casou com a pessoa ali. Não, a você não casa vai é da largar pessoa, nunca. mas é você que faz Você não vai largar nunca. Fazendo até agora uma solução de meio campo, né? O meio campo, né? Nem muito meio 8, campo. nem 80. Nem muito empresário, nem muito... Exatamente. Nem muito empresário, nem muito engenheiro de obra. E já existe, tá? O que Mas eu você vou tá falar. falando de engenheiro de obra, o problema não é só do engenheiro de Não, obra. a equipe, Não, né? é a equipe Não, é toda. todo o mercado, Todo cara. o mercado. Até o corretor às vezes Mas olha influencia. só, você compra um imóvel, você comprou imóvel, na época que você comprou imóvel, a pessoa lá, o incorporador, já te fala o seguinte: olha, até tal data você pode modificar, fazer aqui que vai passar para engenharia, nós vamos fazer um custo e tal. A partir desta data, o avião já está no meio do oceano. Não se Eu aceita. não posso, a mesma gasolina que eu vou gastar para chegar lá no aeroporto para frente, eu vou gastar a mesma para voltar, só que nós estamos voltando. A mesma gasolina do que ir pro aeroporto final. destino. Exato. É isso que está Ou acontecendo. seja, não tem desvio de rota. Então, isso aconteceu comigo, aconteceu com alguns amigos de algumas construtoras. E você tem aquela data que você fica ali realmente olhando o projeto e vendo com a sua família o que pode ser melhor. E você é chamado pelo arquiteto da construtora naquele dia. Tá ali a atenção só para você. Você fica ali 2 horas com o arquiteto, que foi o que você falou. Que aí existe para o cliente o porquê que foi gerado tudo aquilo. E se aquela modificação que ele está pedindo não é nenhum absurdo, você vai ticando e aprovando. A partir daquela data, acabou. É só no final, quando desceu o avião lá na Itália. Isso. Acabou. Agora, tem que tirar o chapéu para incorporador e construtora que já está fazendo isso. Já está fazendo isso. Sim. Então parece que nem 8 nem 80. Parece que com isso está se resolvendo o nosso problema de obra. Exato. Você tem a possibilidade de fazer essa alteração, essas modificações, mas você deu aceite, é isso. Deu aceite, parou. E data final para as modificações. Parece que, não sei se sou estranho, mas para o cliente, e eu sou cliente nesse exemplo, assim, eu valorizei o nome da construtora. Falei, nossa, que construtora organizada.
de fato, Sim. não vai atrasar o meu tempo de obra para entregar a minha casa. Exato, não vai impactar. Então é o contrário, Fernando. É o contrário, Chico. Você de uma coisa que você, às vezes, tem muita incorporadora e construtora e pode estar nos escutando, que acha que isso vai ser uma desvantagem competitiva, e não é. Não uma é. vantagem competitiva. É só você ter empatia de se colocar na posição do outro. Sai de ser arquiteto, sai de ser engenheiro e vira proprietário. Sim. Se você parar para pensar e tiver essa empatia, você vai ver que aquela empresa está valorizando. Ela está protegendo o quê? O seu bem, que é a data que você quer mudar. Depois, você contrata ela mesmo para fazer uma modificação que não... E você perdeu tempo. Eu sou um pouco mais. Eu sou um pouco mais. Você limitou, Paulo, dessa forma. O que você acha? Eu acho que tudo que a gente contrata, a gente recebe, certo? Sim. Sim. Eu acho que, já que a pessoa quer mudar, é uma contratação diferente. Eu Isso. deveria ser feito o quê? Posterior à entrega inicial. Então, fez a obra, entreguei, quer mudar alguma coisa? Outra contratação. Se quiser me contratar, Você já é do momento zero, então. Você é da opinião do momento Porque zero. assim, ó, não eu muda acho, nada, eu acabou. acho, aí talvez seja puxar a sardinha um pouco pro meu lado. Tá. O projeto é tão importante quanto a obra. Mas aí E se você rasgar um projeto pra mudar na obra, Mas- pra mim é uma burrice em dobro. Mas Porque o- você gastou no projeto e você gastou na obra. Se você souber planejar no projeto, você tem uma obra, afinal. Mas Não deixa você- de ter razão. Não, concordo, mas você pensando dessa forma, imagine eu estar fazendo um telhado, eu fiz uma cobertura completa, aí ele quer, além de ser 2 águas, não, ele quer mais uma água no outro lado. Mas aí ele não tinha já ferramentas pra ver isso Então, antes? Tinha. Por isso que essa definição do Paulo Você falou, ó, não tá você, errado. Mas você deixou um prazo estipulado para ele fazer essa alteração. Não, eu penso ele o seguinte, teve do o momento zero, Chico. Eu Então. penso o seguinte, eu entendi o seu Entendeu? ponto de vista. Você tá pensando no valor final. Eu também tô pensando no valor final, entendendo que o cliente tem que... valor, entrega Ah, final. entrega- Não, mas e tem um valor que você tá Sim, entregando. sim, tá influindo. Então, assim, eu tô pensando o seguinte, eu tenho tanto apreço pelo que eu vou te entregar, que eu quero acertar e te trazer o resultado final já no projeto. Entendeu? Eu já tô pensando no projeto em você. Né? Então, tudo que a gente conseguir resolver aqui, mais pra frente, você faz. Na hora que eu terminar, a gente entregar a casa, beleza. A gente faz Mas o que você quiser. Eu tenho dúvida, se você sentar do outro lado como empresário, se você partir do zero e não tem, você pode perder muita parte comercial de venda, de alguma coisa. Eu tenho essa dúvida como empresário. Como técnico, é o ideal. Que mundo que não quer Que isso? não, sem dúvida. Mas eu acho que não existe, cara. Mas não- porque não- todas as obras que eu fiz até agora, todas modificativas. Mas, ó, Todas. mas Mas pensa. é Chico, não sei o Chico. a mesma coisa, Paulo. É assim. E desde a época do Bolinha, que a gente é dessa Sim, época, né? sim. É, porque a gente gera vários outros problemas, né? Pensando nesse outro, no exemplo que o Paulo deu, a gente também, da mesma forma, vira refém. Porque a gente tem um planejamento, de repente você sair dessa obra e estar na semana que vem na outra obra. Atrapalha tudo. Mas e aí, como que você vai fazer? Como que o outro cliente vai entender? Exato. Como que eu vou resolver? Eu tô resolvendo o seu problema. E o outro? Você não tá nem aí? E além do mais, ele te contratou para aquilo e de repente ele não, agora eu vou jogar ele para cá Cara, também, vai puxar ele mais para cá. E, porra, isso tem um custo. E tem uma outra questão, eu vou além. Muitas vezes eu era do cara, tipo, você pode modificar à vontade o projeto. Você pode usar quantas cartas você quiser. Mas a grande maioria dos arquitetos dá 3 opções lá e fala assim, você pode mudar até 3 vezes. Ou se você mudar totalmente, tipo, escolhi uma casa que era, sei lá, clássica e agora não, vai ser moderna. Então você vai pagar outro projeto. Por que acontece? As pessoas têm que começar a respeitar mais, porque no sentido de o profissional, ele tá lá pra te ajudar. Sim. É que nem a questão do médico, voltando lá. Não é A gente, adversário seu. a gente não é Exato, qualquer... não é. Eu acho que sei, qualquer mas- um tem a sua capacidade. Mas você tá na fase melhor, você tá na fase do planejamento. O ruim, o que a gente tá falando Durante. é as interferências que a gente recebe todo dia. na execução. Todo dia. Todo dia. Concordo. É aí que é a tristeza nossa. E o cliente fala, se você sentar com ele na mesa, É simples. espero que os clientes não estejam nos escutando. Mas o cliente fala justamente porque... Não mandou modificativo nenhum. Mandou só um negocinho, ele mandou mais de 100. Não, mas aí que tá. Isso daí é cultural, é cultural isso daí. O cara Isso daí é mandou a cultura. casa inteira, ele fala que é a tomadinha que ele mandou, que você tá criando... Mas a cultura, ela só muda como?
Ela só muda quando existe um processo, Então, um mas olha só. movimento. Exato, foi por isso que a gente falou, vamos limitar aqui a parte nossa com relação a toda a parte de garantia. Então. Vamos estipular aqui um limite, porque realmente está sendo um abuso. A gente, eu acho que vai ter que chegar nesse passo também, de chegar e ter esse limite. Sim. Olha só, olha que interessante. Como o Chico falou, no passado, a falta de tecnologia trazia tranquilidade em relação ao modificativo. Acho que foi o que eu falei, né? Sim, sim. Agora, a alta tecnologia traz facilidade. que é isso aí. Então, é o contrário. Controle. Então, como é que nós vamos agora, através dessa discussão, tá muito legal. Tá muito legal. Porque Tá legal pra gente. O proprietário que tá lá tá desgraçado. A gente mudou muito, né, cara? Eu como empresário, meu ponto de vista. Você como arquiteto, que é o momento zero, e eu concordo com você, claro. Sim, sim. E ele como engenheiro da obra, Cara, que sente na pele. Sabe por que eu legal. penso assim? Aí eu vou explicar. Se eu, como arquiteto, tô fazendo um planejamento de uma construção futura, eu pensar que vai ter modificação, eu não faço projeto. Verdade. Eu morri antes de começar. E se eu aceito o seu projeto já na fase executiva, tem alguma alteração? Não é pra ter. E sabe o que eu acho legal? Executivo? É executivo, já saiu. Ó, já tava naquela fase, em loco, tá aquela fase, não, tá a fase ainda tá na fase ainda de fase executiva. Mas Chegou isso- executivo, pré-executivo, chegou pré-executivo, chegou executivo, é esse, acabou. Mas infelizmente quem manda nisso tudo é a caneta, é o empresário. Desculpa falar. Sim. Mas é o empresário que vai falar, meu amigo, faz aí, eu te pago. Mas aí faz existe, aí a obra, eu te pago, existe e um tá tudo problema certo. nesse processo. Exato. Por que Caneta. o empresário dá caneta? Porque ele sabe que tudo vai dar um jeito. Porque ele tá recebendo. Mas se, pra dar canetada. não, mas se Então, alguém falasse mas não, aí- assim não aí- dá... Aí que vai cair pro engenheiro. Por quê? Porque, porra, onde ele tava lá? Onde ele trabalhou? Pô, ele tem um orçamento, tem outro orçamento. Todo o esqueleto orçamento. Onde ele montou? Montou a EAP. A estrutura analítica do projeto. Trouxe aquela estrutura analítica do projeto, lançou lá, ou num Project, ou qualquer Excel, e montou seu cronograma. Físico e financeiro. Porra, ele tá trabalhando com aqueles parâmetros. Ele vai seguir a sua obra com aquele. Tá tudo aquilo. Porra, ele dimensionou o prazo para execução daquilo, dimensionou para aquilo, produtividade. processo, É ISO tudo. 9000, PBQPH. Exato, tudo. tá tudo ali vinculado. Ou seja, ele não fez aquilo jogado às traças. Passe de mágica vai tudo pro lixo. Tem embasamento. Exatamente. Quando você vem com a caneta, quando ele vem com a caneta, o que ele faz? Aqueles 10 dias que o cara chegou e planejou, planejou tudo, ele pega aquilo, chuta, E vai posso ir embora. mais longe, né? Não, mas não foi só isso. O projeto foi tudo pro lixo. Tudo pro Tudo, lixo. um monte de repressão, um monte de coisa, um monte de dor de cabeça, um monte de solução, um monte de coisa. Sim, Tô sim. igual o Monark lá. Posso ir mais longe, eu vou mais longe. Mas Vai lá. eu tô igual o Monark, né? Mas eu posso ir mais longe que você, mas eu vou mais longe. Calma. É assim, ó. Aí sim, o empresário, que representa a empresa, o incorporador, ele tá recebendo o máximo que ele pode possível pelaquela modificação. E ele vai receber, porque ele tem talento para provar para o cliente, e o cliente vai dar canetada, porque o cliente quer. E é essa hora que ele Sim. paga pelo modificativo. Beleza. Sim. Só que ao contrário, aí o cliente vai embora da sala, entra o engenheiro da obra que representa a obra. O que ele vai fazer? Ele vai esquecer que ele potencializou o receber o máximo possível e ele vai querer que a construtora faça, assim, não estou falando construtor ou alguém, a interface lá da obra, faça de graça. Ou o mínimo possível. O pessoal acha que é porque o povo já tá lá, não vai ter custo. Exatamente.